Se você chega e impõe por um jovem, um adolescente, você não pode andar assim, você tem que se vestir assim, você tem que mudar a tua aparência. Se você tenta algo por fora, ele não vai passar por uma transformação. Porque evangelho não é por fora, evangelho é por dentro, cara. E se ele não experimenta uma coisa por dentro, ele não vai ter força para renunciar às coisas lá fora, entendeu? Porque o mundo é bom, é prazeroso, é gostoso, a carne gosta. Então, se você não se você não vive uma experiência real, prazerosa com Deus, algo que venha te marcar, você não vai ter força para renunciar a essas coisas, entendeu? Quando você vive essa experiência, aí você tem um controle na mão, você decide. O que eu vou ouvir? Eu vou ouvir o podcast Raiz Gospel, o pastor Rodrigo Santana pregar, ou eu vou acessar uma coisa que venha danificar a minha alma, o meu espírito, entendeu? Tudo vai da sua decisão, das experiências que você viveu. É porque ao mesmo tempo que você tem facilidade em acessar esse tipo de coisa, carnais, no caso, você também tem facilidade de acessar uma pregação na internet. Tá tudo ali. Até para estudar, né? Pode fazer. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. Quando você espera o dia mau para você se lembrar de Deus, as coisas se tornam mais vulneráveis na sua vida, sabe? Então, lembra de Deus quando você está novo ainda. É o que Salomão está dizendo. Você está jovem, busca o Senhor. Sabe? Não espera o dia mal, não espera chegar o dia da fraqueza, o dia do cansaço, o dia que aparecer alguma coisa para te levar ao pecado. Busca o Senhor enquanto você ainda é jovem, enquanto você tem força, vigor, sabe? Que muita coisa vai acontecer na sua vida diferente se você, desde o início, viver os princípios da palavra. Porque quem preserva princípios vive promessas. Amém. E pastor, voltando aí para sua adolescência, a gente viu que você não deu muito trabalho, mas houveram, assim, oportunidade, alguma coisa, uma cilada aí que aconteceu? Não, houveram, é o que a gente está falando aqui, houveram muitas diversas oportunidades. Muitas oportunidades, possibilidades. E eu não fui também assim, não dei trabalho. Eu sempre fui muito agitado, então teve algumas coisas assim em mim que foi difícil. Ainda bem que eu vivi experiências com Deus muito cedo, né? Que sempre muito nervoso, arrumava tumulto, queria resolver as coisas. Então, desde cedo eu comecei a viver experiência. Isso foi me quebrando, me batendo, entendeu? Então assim, eu tive a oportunidade de me envolver em coisas ruins. Eu tive a oportunidade de experimentar drogas. Eu tive a oportunidade de começar uma vida sexual muito antes. Eu tive a oportunidade de tudo isso. Só que a experiência que eu vivi com Deus foi tão intensa que gerou em mim esse temor, esse prazer, a ponto de eu não querer abrir mão dela. Eu falei, caramba, eu não posso perder isso, cara. Esse negócio é muito bom, eu tô em casa, tô falando língua estranha, tô dormindo, tô deitado e tô sentindo a presença de Deus, eu não posso perder isso. Isso aqui é algo que me fascina. Eu tenho que expressar o que eu tô sentindo, eu tenho que pregar. Sabe aquele amor, aquele sentimento do primeiro amor, que você quer pregar para os outros, você quer falar de Jesus, aquilo que você tá vivendo é tão bom que você quer mostrar para os outros. Verdade. O quanto o evangelho é bom, o quanto é bom ser cristão, o quanto é bom louvar o Senhor. Então, eu sempre tive as oportunidades, só que o controle remoto sempre ficou na minha mão. Eu decidia se eu iria ou vou seguir o caminho que me leva à paz ou o caminho que me leva à morte. Né? E graças a Deus eu escolhi a vida. Não, porque acaba sendo, né, para essa juventude aí, acaba sendo um caminho complicado de se caminhar, principalmente hoje. Mas, pastor, é uma pergunta, porque eu vi que o pastor falou que foi batizado com o Espírito Santo ali muito cedo, né? Mas para ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em língua? Como é que é esse negócio? Eu ouço dizer que não precisa, outros já dizem. Qual é a linha ali que... A base teológica que defende, que é a mais entendida e falada, é que um dos sinais do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, né? Baseado no que aconteceu no dia de Pentecoste, que todos passaram a se entender, estando os estrangeiros ali no mesmo local e todos se entenderam na mesma língua. E Paulo também fala sobre o dom de línguas, ele cita sobre essa manifestação. Então a gente entende que o primeiro sinal do batismo com o Espírito Santo é esse falar em línguas, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo por volta dos meus 12 anos, né, que eu lembro, dentro da escola dominical. Eu estava numa escola de ensino, os professores estavam ensinando e no dia os professores falaram assim, hoje a gente, além de ensinar, a gente vai buscar o Espírito Santo. E começou criança sendo batizada para cá, mistério para lá, fogo para lá. Isso dentro, acho que da igreja metodista. Eu já tinha saído da presbiteriana, né, que eu cresci no berço da presbiteriana e depois fui para metodista.
A metodista também é uma igreja muito mais bem centrada também, mas não é fechada para os dons e as manifestações, né, do Espírito Santo. Então eles buscaram o Senhor e naquele dia eu vivi uma experiência. Eu acho que qualquer pessoa que deseja isso, que busca em oração, que se envolve com as coisas de Deus, consegue alcançar isso, sabe? O batismo com o Espírito Santo. Você tem que viver uma experiência real. Você não pode viver só a teoria. Se você viver só a teoria, você não vai entender o evangelho. É complicado. O que você leu tem que queimar na prática, entendeu? Entendi. Mas assim, a gente vê que tem essa coisa do selo, né, ali do Espírito Santo, mas já desde o início, você já pregava com essa coisa mais, ou já começou devagar e depois foi Não, acelerando? O ministério ele vai criando a sua identidade, né? Ele vai, já foi desde o início. Então. Ele vai se formando. Não, com o tempo a gente vai desenvolvendo, vai crescendo. Comecei pregando para criança, né? Andava de um lado para o outro, correndo, segurando o microfone, ficava nervoso. Falava 99% língua estranha, 1% era a Bíblia. É mesmo, o senhor é bem avivado. Porque depois que o fogo desceu, eu falei, Jesus, eu quero soltar esse negócio. Então você fica querendo soltar aquela panela de pressão e ficar muito queimando na alma, no espírito que você está sentindo, né? Então, ele está falando do começo. Então, o começo foi assim. Não tinha maturidade, não tinha doutrina, não tinha... Sabe? Eu só queria colocar para fora o que eu estava sentindo, né? Então, o começo foi assim. Depois que você vai desenvolvendo, vai tendo identidade, vai formando o seu ministério, você vai criando o teu caráter ministerial, né? Mas no início é assim mesmo, é na imaturidade, falando muito, errando muito também, chamando Jesus de Genésio, errando português e... Faz parte, né? Faz parte. Não, assim, quando o senhor falou a questão do... Desde criança o senhor já vinha nessa pegada. Sempre foi a área de pregação ou teve uma outra área que o senhor... Música, por exemplo? Na verdade, tipo assim, a pregação, ela foi uma das últimas áreas. Porque como o Rodrigo falou, veio primeiro o batismo com o Espírito Santo. Então o batismo me encheu. Eu já estava orando, buscando ao Senhor antes, né? Mas o batismo me encheu e me deu força para me envolver. E comecei a me envolver com a obra. Última coisa que eu fui fazer era pregar. Só que antigamente, hoje também é assim, mas antigamente era assim. O camarada falou em línguas, já está tendo uma visão, vendo alguma coisa, uma revelação. Dá um microfone na mão desse cara aí. Esse cara aí tem um dom. E aí eu te jogava na obra e você se envolvia, entendeu? Só que a pregação mesmo, me dedicar, isso veio muito mais pra frente. No início eu fui trabalhando com a igreja, me envolvendo com um grupo de juventude, me envolvendo com um grupo de adolescentes, saindo na rua para fazer evangelismo. Evangelizei aquelas partes ali do Cavalo de Aço, Santíssimo, Rebu. É que é perto, né? A gente tá em Campo Grande. Tá né? em Campo É próximo. É próximo. Né? Eu rodei. Preguei muito ali pros bandidos ali. Passava falando de Jesus pra eles. Também? Oi? Pra bandido? Pra bandido, pregando. E quando você tá no primeiro amor, minha filha, você não tem medo de nada. Você põe dedo na Mas cara. Mas você é da região? Sai em nome de Jesus. É da região, pastor, senhor ou não? Eu sou de Bangu, pô. Ah, de Bangu. Então era próximo ali também. Próximo. Mas é complicado, Miguel. Dá um medo danado. Não dava nenhum medinho, não. Não dava, amiga, porque, tipo assim, quando você tá no primeiro amor, você não tem essas coisas, você não tem medo, entendeu? Você tá preparado pro céu. Se morrer, eu vou pra glória. Morrer é lucro. Morrer é lucro, exatamente. A base é essa. Você tá tão cheio de Deus ali que você nem pensa mais na cor da terra. Você só quer saber do céu. Esse é o sentimento que envolve o primeiro amor. O primeiro amor, ele intensifica dessa maneira. Então, eu evangelizei, grupo jovem, toquei instrumento na igreja. Eu sou também músico na igreja, toquei bateria, pandeiro, pandeirola. Teve músico Você é baterista, pastor? Baterista, pô. Hoje não precisa mais, né? Hoje tem muita gente lá na igreja lá. Mas eu toquei, cantei e tal, me envolvi com a obra. Mas depois, a última coisa de tudo isso foi a pregação, que eu fui me consolidando mais, recebendo muito convite, então fui trabalhando, estudando para tentar melhorar as ferramentas. Chegou a fazer teologia, não? Fiz teologia. Aí bem mais para frente, né? Que aí já é fora do início, bem mais para frente. Me formei em bacharel em teologia, na FAECAD, fiz pós-graduação em História de Israel. Legal. Entendeu? Que maneiro. Top. Então, me envolvi assim com as coisas de Deus e procurei também ferramentas que pudessem me auxiliar nas ferramentas, na faculdade, né? Pro ministério, o exercício do ministério. Caramba.